Senhor, vamos ler. Quem achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 6 diz assim: E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus em vão? Porventura tu não cercaste de serve a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? Eu quero que você vá agora para o capítulo 40. Versículo 15. Só vou ler esses dois versículos. E o 41, versículo 1. 15 do 40 e o primeiro versículo do 41. Para a gente completar aqui a leitura. 40, versículo 15. 41, versículo 1 e o segundo. Diz assim, capítulo 40 de Jó, versículo 15: Contemplas agora o Beemote que eu fiz contigo, que come a erva como o boi, e eis que a sua força está nos seus lombos, e o seu poder nos seus músculos, no seu ventre. Vá para o versículo agora, 1 do 41. Poderás tirar com o anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com uma corda? Pode pôr um anzol no seu nariz, ou com um gancho furar a sua queixada? Porventura multiplicará as súplicas para contigo, ou brandamente falará? Só até aqui. Pode sentar. Querido Deus, estamos aqui reunidos em Teu nome. Eu te agradeço por esta palavra desta noite, ó Senhor. Deus, que ela seja viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, e entra na divisão da alma e do espírito. A Tua palavra que é fogo, que é martelo, que miúça a pedra. A Tua palavra que cura, que batiza, que restaura, que salva, que liberta e que transforma. Nesta noite te agradeço, Senhor, por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos irmãos, estamos aqui diante desse texto. A Bíblia diz que Deus faz uma reunião nas regiões celestiais. O Senhor faz uma reunião nas regiões celestiais. E quando Deus estava ali naquela reunião com os seus anjos, a Bíblia diz que Satanás, ele veio de fininho. Ele veio também se apresentar, porque Satanás foi criado por Deus também. A Bíblia diz que ele se apresenta na reunião. Aí Deus olha para ele e diz: De onde tu vens, Satanás? Ele diz: De rodear a terra e de passear por ela. Aí o Senhor diz para ele: Tu viste lá o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a mim? Aí ele olha para o Senhor e diz também: Tu cercasse ele de riquezas, de bens, como ele não te adora? Então tira tudo aquele que ele tem. Vê se ele não blasfema na tua cara, na tua face. E o Senhor disse: Vai, tira tudo que ele tem lá, só não tira a vida dele. E a Bíblia diz que ele saiu da presença do Senhor e desceu sobre a terra.
E a Bíblia diz que quando ele chegou na propriedade de Jó, ele lançou fogo sobre as ovelhas, ele destruiu todos os bens de Jó. A Bíblia diz que os filhos de Jó, irmãos, faziam festa todos os dias. Eram 7 filhos e 3 mulheres. 7 filhos homens e 3 mulheres, ao total 10 filhos. E todos os dias tinha uma festa na casa de cada um. E eles convidavam os seus irmãos, as suas irmãs, para participar da festa. A Bíblia diz que nesse dia foi convidado os irmãos para uma festa. E a Bíblia diz que o inimigo, ele soprou um vento que veio do Oriente, um vento forte. E aquele vento derrubou aquela casa sobre os filhos de Jó. Mas sempre sobrava um cego que corria lá e dizia: Jó, aconteceu algo agora terrível. Deu um vento na casa dos teus filhos. Eles estavam todos bebendo e comendo. E a casa caiu sobre eles e mataram, morreram todos os teus filhos. A Bíblia diz que Jó, irmão, já não aguentava mais. Jó já tinha perdido as ovelhas. Jó já tinha perdido os camelos. Jó já tinha perdido os bois, as vacas. E não restava mais nada. Aí nos seus filhos, que ele orava todos os dias, apresentando seus filhos ao Senhor. E nesse dia, quando eles estavam bebendo e comendo, o diabo veio e soprou um vento forte do Oriente. E aquele vento, não, soprou sobre aquela casa, e aquela casa caiu sobre os filhos de Jó. E Jó se indignou, Jó rasgou as vestes, caiu com o olho sobre a terra e começou a clamar a Deus. E a mulher de Jó olhava assim para Jó e dizia: tu ainda adora esse Deus? Tu ainda adora esse Deus? Por que tu não amaldiçoa ele e morre? Por que tu não amaldiçoa esse Deus e morre, Jó? Jó dizia: tu está falando como uma louca mulher, como uma doida. Olha aí, irmãos, a situação. Jó disse: eu não vim com nada para esse mundo. Eu não vou retornar também com nada. Não eu vim para esse mundo. E para lá tornarei. Mas Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Nós achamos que Jó ia blasfemar.